atravessando a rua, uma pessoa de terno e gravata. Logo você pensa, ou ele é advogado, ou ele está indo com uma cerimônia importante. Ou o contador. É o contador. Esse perfil aí é o que eu quero que fica. Quando alguém tem acesso na suporte, a primeira coisa que ele tem que saber, seja entrando no site, seja entrando no Instagram, seja vindo aqui pessoalmente, ele tem que olhar, ele tem que saber qual é a nossa identidade. E porque isso vai atrair pessoas com o propósito que nós temos. Porque se eu aparecer com uma identidade muito duvidosa, eu vou ter pessoas que me acessam na tentativa de acerto. E eu quero ter acesso a pessoas que têm o perfil, que têm o sonho, que têm o objetivo, que têm o propósito, que conecta com o meu propósito. Por quê? Porque o relacionamento, o ser humano é um ser relacional. E o que acontece? Se eu me relaciono com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, eu só me desgasto. Eu só tenho fadiga, decepção, estresse. É assim. A gente mede isso muito no relacionamento amoroso, afetivo. Porque namorou, depois terminou o namoro. Ou casou e teve que fazer um divórcio. A gente mede isso como um sofrimento, como uma coisa terrível. Mas no trabalho é a mesma coisa. A mesma coisa. Você entra para a empresa para trabalhar, você se decepciona com o perfil das pessoas, você se decepciona com o caráter das pessoas, você se decepciona com a credibilidade que você procurava e não tem. Ou às vezes você chega lá e você não está tão interessado em ser tão certinho assim, e aquela empresa te cobra você ser certinho. Eu tive gente que foi embora daqui, do escritório, por exemplo, porque trabalhava aqui e saiu daqui porque não gostava de orar. E teve pessoas que veio para cá, e eu faço questão, eu acho que ontem, eu não comentei com você, porque você já falou antes, né, da sua fé, mas assim, a pessoa que, quando ela não se expressa nada sobre a fé, eu pergunto na entrevista, e aí, na pergunta, ela falou que ela amava Deus e que estava tudo bem. No primeiro dia, ela fez a pergunta de público, eu sou obrigada a orar? Eu disse, não. Mas é obrigado a participar. E na hora que está todos reunidos aqui sentados, porque isso é a filosofia da empresa. Mas eu não acredito nisso. Mas não é isso que você falou na entrevista. Aí, chamei, conversei em particular, expliquei, eu fiz uma pergunta específica e você falou, mas é que é difícil para mim, tal, não sei o quê. É difícil para mim também. Eu não posso ter pacto com você, um contrato, firmar, se você não fatura as mesmas coisas. Né? Então, é por causa disso que eu gosto de falar. Então, assim, o que nós temos aqui? Esse losango é o losango que está lá na nossa fachada. É um losango composto com 16 losangos. E eu quero dizer para você assim, de onde é que veio as ideias dos losangos? Que eu preciso que vocês sonhem comigo. Vocês são a nova geração do Scott e eu preciso muito que dê certo, eu preciso muito que vocês aprendam o que é isso. Primeiro, o que significa suporte? Transferência de bênçãos, né? Isso, tenda e transferência de bênçãos. Então, suporte significa isso. Como é que nasceu a Suporte? Qual é a história da Suporte? Quando começou o escritório começou no 18 de dezembro de 2003. E ele nasceu com o nome de Rural Contabilidade. Por quê? Eu tinha um perfil, eu queria atender só produtor rural. Então era Rural Contabilidade. Esse nome foi evoluindo, foi crescendo. E chegou um momento em que eu tive, 8 anos depois, tive a primeira sede própria. Quando eu tive a primeira sede própria, então eu comecei. Porque nesse tempo que era rural, eu não tinha fachada, porque eu tinha assim, as salinhas nos prédios, no segundo piso, então era muito simples e eu não tinha como ter uma fachada. E esse escritório funcionava registrado na prefeitura, registrado no CRC, mas na pessoa física. Então, Maria de Fátima, com CRC, com instituição municipal, trabalhava, emitia todas as notas e recolhia as notas. Quando foi em 2010, então eu tive o privilégio, né, de ser contemplada em ter a primeira sede. Tive a primeira sede. E aí eu comecei a orar a Deus. Deus, qual o nome
porque agora sim eu posso ter uma fachada. E era um sonho uma fachada. Agora sim eu posso ter uma fachada e tal. E eu pensava, e eu quero um nome que significa assim, que significa perfeito, que significa presente de Deus, que significa... E aí o Senhor falou comigo que esse nome seria Sublime. E aí eu, nossa, apaixonada, fui lá e coloquei o nome Sublime, tudo, ficou lindo, maravilhoso. Essa coisa foi crescendo e fomos trabalhando e tal, a primeira sede lá na Pitangueiras. Aí, quando foi em 2018, eu encaminhei o processo de registro da marca. Por quê? Estávamos passando por um processo de evolução, eu estava com 11 funcionários e eu tinha uma ideia que eu queria trabalhar aquelas pessoas para fazer assim, Sublime e associados. Era um objetivo. Aí eu fui registrar a marca, para ter marca, sempre trabalhei com office oficial, registrado. Eu sempre gosto muito da questão assim, registrada. Então aqui nesse escritório não tem nada assim que é falsificado. Por exemplo, o Word que você tem, que você acessa, é um Word pago, tem o pacote do Office pago. As máquinas são tudo originais da Dell, comprada direto da Dell. A gente tem um file, tem um acesso da TI que eu quero mostrar para vocês depois. A gente tem uma estrutura tecnológica muito grande, tudo pago. Então, assim, aí eu queria ter um banco de dados, a nuvem paga. E aí, para isso, na época, era assim, a sugestão era que fosse tudo registrado, para que não tivesse, para aumentar a segurança, né? Aí, encaminhei o processo. E o que aconteceu? Uma pessoa lá de Criciúma encaminhou e pediu o nome Sublime para ele. Ele também não tinha registrado nada. Só que a empresa dele tinha nascido 6 meses antes da minha. Aí, o dia que veio a resposta, na hora, assim, a advogada falou assim, não, você pode impugnar, você pode porque você tem defesa, porque você está... Na hora eu ouvi de Deus, não entra com combinação. Deus digo assim, mas por quê? Foi o Senhor que me deu esse nome, eu sei bem o que o Senhor falou naquele dia e tal. Aí eu disse, e o Senhor não respondeu. E eu passei alguns dias orando e pensando, o que eu faço? O advogado ele falou, o que nós vamos fazer? Está acabando o prazo. Aí, quando estava assim, já no finalzinho do prazo, numa madrugada, eu acordei, ouvindo esse nome. Eu digo assim, o que quer dizer? Porque eu não, conhecedor da palavra, eu não me lembrava exatamente do que queria dizer. Aí o Senhor me contou a história, ali à noite, eu deitada, repassando o nome. Deus disse assim, por quê? Aí foi muito claro assim, ó, a Sublime, eu te dei, e é Sublime, continuará sendo Sublime, porque continua sendo o meu presente para você. Só que existia um tempo que era uma experiência de mim para contigo, que é o tempo sublime. Agora é uma experiência de você, com tudo que eu já te dei, para quem eu vou te mandar. Então agora você, de tudo que você já possui, você vai transferir. Então agora é suporte. Aí eu digo, tá certo. Cheguei no outro dia, já liguei para o advogado, ó, pode encaminhar o processo, dizendo que a gente desiste do Sublime e que nós queremos um novo suporte. Eu disse, Jesus, de onde você tirou isso? Aí eu contei a história, ela falou, então tá, vai dar certo. Daí, isso é a história do nome. Então, a experiência de mim para vocês é muito séria diante de Deus. E é por isso que quando entra alguém, ou quando alguém vai embora, a gente celebra. E quando faz aniversário, a gente celebra, porque a gente sabe que é um tempo marcado por Deus para que essa pessoa viva aqui. Eu sou uma pessoa que tem um monte de defeitos, mas eu amo, eu cuido, eu oro, eu tento oferecer, proporcionar aquilo que Deus diz para aquela pessoa. Vai ter gente aqui que eu trato com amor, que eu falo como carregar no colo. E vai ter gente que eu falo duro. Mas é o jeito que Deus me instrui. Essa pessoa precisa de ser tratada desse jeito. Às vezes a pessoa não entende. Tem pessoas que vão embora fora de tempo. Tem pessoas que é uma calmaria para ir embora. Vocês viram semana passada a celebração da Carol. Carol foi embora, a gente fez celebração. Você não sabe, né? Aquele dia você não trabalha amanhã. Celso sabe. Você viu como foi lindo? Não foi? Então, mas
totalmente revelada. A Carol veio trabalhar em abril, e chegou com uma história, e a gente foi trabalhando com ela, e agora, Deus, é o tempo dela que encerrou o ciclo. E eu orava a Deus assim, no primeiro momento, quando ela, uma semana antes dela falar comigo, eu entendi que ela estava encerrando o tempo. Eu digo, oh Deus, agora que ela está ficando boa, ou seja, que a gente dá aquela reclamadinha, né? Deus falou assim, eu quero que você celebre. Porque é o meu tempo, é o propósito. Então a gente celebrou e ela foi na paz para o outro ciclo que ela vai começar. Eu tenho certeza que foi preço muitas coisas nela. Então, assim, é isso. É isso aqui, é muito mais do que uma empresa, é muito mais do que uma estrutura física de prédio. Isso aqui é um momento de treinamento, de vida, um estilo de vida. E o que é o nosso propósito, que é aquilo, então assim, que é aquilo que eu tenho muito preocupação. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos aqui que o que faz a pessoa andar em prudência é ela ter o temor do Senhor. Por que então nós estamos trabalhando agora todos aqueles itens que a gente vai trabalhar com a Vanessa? Porque nós precisamos saber, ter consciência de qual é o nosso propósito. Diante de qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos que perguntar para Deus o que isso significa dentro do meu processo contigo. Porque ninguém nasceu aqui nessa terra para ter uma vida de qualquer jeito. Você veio para cá com uma missão. Você veio para cá porque a palavra diz que nós não moramos, não pertencemos a esse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos seres eternos em Deus. Nós viemos para cá porque Deus falou assim, lá você vai contribuir com isso, isso, isso. E é isso que nós temos que fazer. Então, assim, se nós não tivermos temor do porquê que nós viemos na Terra, do que o Senhor nos mandou aqui, nós vamos fazer de qualquer jeito. E naquele dia da prestação de conta, que vai acontecer, todo mundo sabe, o que você vai responder? Igual você pega a parábola dos talentos. Você vai falar para o Senhor chegou e pediu para ele. Ele diz assim, eu tive medo, daí eu escondi. Vai ter coragem de falar que teve medo, que não foi orientado, que não sabia o que tinha que fazer? Se tiver coragem de falar isso, vai falar. Mas sabe qual que é o resultado daquele servo que ganhou? E é isso, né? Não precisamos disso, né? A gente tem a palavra, a gente tem as igrejas, a gente tem as empresas, a gente tem os propósitos que Deus deu para cada um, e Deus une. Não, diz a palavra que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, se Ele me encheu durante um período, né? E depois Ele disse, agora você tem que transferir. E isso é minha responsabilidade. E se eu não fizer isso, eu estou em pecado. Se eu não transferir, se eu não te ensinar, se eu não te oportunizar momentos para você viver o teu processo aqui no suporte, eu estou em pecado. E se você ver toda essa oportunidade e não pegar, e me criticar, e não me perdoar pelos meus erros, que com certeza eu vou errar no processo, você também vai ficar em pecado. E a gente não precisa fazer isso, né? A gente pode se cuidar, a gente pode vigiar, a gente pode orar, a gente pode estudar, pode parar para meditar, a gente pode refletir e evitar que essas coisas aconteçam. Então, assim, esse provérbios aí é a primeira coisa. E por que eu escolhi esse provérbios aí? Porque esse provérbio, ele traz 3 palavras, ou 4, né? Mas assim, 3 é mais específica, que é a palavra princípio, o conhecimento e a prudência. Que esses 3 itens, eles estão tanto nas normas, na legislação, da contabilidade, quanto da administração. E aí, se a gente for para o direito, então esse texto todo está totalmente conectado. Por quê? Quando você vai para estudar a contabilidade, você já sabe o que é a contabilidade. O que é a contabilidade? É a ciência que estuda, controla, registra a movimentação do patrimônio.
pelos atos e pelos fatos que aconteceram. Para quê? Para trazer informações úteis para os seus usuários. Com que finalidade? Mostrar a evolução, mostrar o acréscimo ou o decréscimo desse patrimônio. E aí o que acontece? E quem é que faz isso? O patrimônio, o dinheiro, por si só é nulo. Não tem valor nenhum. Se eu colocar uma nota de R$200 aqui, que é a maior nota que nós temos no nosso país, ela vai ficar ali. Se ninguém pegar ela e transformar em algo, daqui 5 anos eu volto aqui, o que ela é? Uma nota de R$200. Aí se tem valor, se não tem valor, O valor dela perdeu em 5 anos. Pode ser que a moeda muda, né? então, e ela, o que ela aconteceu? Nada, ela não foi transformada. Ela não teve utilidade, ela não fez benefícios para ninguém. Ela pode ter decrescido pela transformação do ambiente que ela não movimentou junto. Então, quando a gente está estudando a teoria, que a gente vê lá sobre a movimentação, as mutações do patrimônio, a transformação, a evolução e tal, e a gente vai estudando isso vai assim entrando dentro da gente uma necessidade de que o administrador, que é o homem, porque o que faz a diferença no dinheiro é o conhecimento humano. E o conhecimento humano, você conhece quanto? Quanto mais você conhece, mais você melhora o processo. Quando você conhece pouco, você consegue ir até uma altura. Você conhece um pouco mais, então assim, porque se aqui nós estamos em 4, se der o mesmo 200, para mim, daqui a um ano alguém vir pedir prestação de conta, vai ter resultados totalmente diferentes. Ainda que a gente coloque na mesma corrida, vai ter resultados diferentes. Por quê? Eu penso de um jeito, você pensa de outro. A estratégia que eu vou aplicar é uma, a sua é outra. Não quer dizer o certo ou o errado. Diante do propósito de Deus, não quer dizer o que é o certo e o que é o errado. Por exemplo, se nós todos ganhamos o mesmo 200 aqui, se o meu propósito, o propósito que Deus colocou na minha vida, é que eu pego esse 200 e vou lá e dou para uma instituição de caridade, eu estou certinha. Se o seu é para ir lá e comprar uma cesta básica para você comer, um exemplo, você está certinha também. E se o seu for pegar esse dinheiro e investir, e fazer ele virar 1 milhão, ele está certinho também, não tem? Então é isso que a gente ensina nas empresas, como a gente vai aprender. Então, por isso, esses 16 losandos, eles vão estar com os princípios da administração, com os princípios da contabilidade e com os fundamentos da suporte. E eu digo de onde que saíram os fundamentos da suporte. Então, assim, os fundamentos da suporte saíram, então, a partir daquele ano de 2016, que foi, assim, num momento muito oportuno no escritório, onde nós expandimos a atender as pessoas jurídicas. Porque até então a gente atendia muito pessoas físicas e tudo relacionado à atividade rural. E aí nós expandimos. Então, naquele momento, o Senhor deu o primeiro tema. Esse ano é um ano que você vai se preparar. Então, nós tivemos ali o primeiro ano, que é dos fundamentos da suporte. O ano da preparação. Então, isso vem acompanhado. Aqui, dentro dos losandos, então, eu coloquei isso assim. Os primeiros 4 losandos, então é a base, que é Deus, aí a entidade, a preparação, a organização e a competência. Por que eu coloquei esses ali primeiro? Por quê? Se nós acreditamos que nós somos seres eternos, que viemos de Deus para desenvolver um propósito, isso é a base. Então eu preciso estar conectada com Deus todos os dias, todo momento, perguntando, é isso que eu tenho que fazer? Qual é a minha decisão agora? O que eu tenho que fazer? Relacionando isso, diante dessa resposta, nós temos que planejar. Se a gente pegar isso para a contabilidade, que esse primeiro aqui é o primeiro princípio da contabilidade, que é o princípio que faz a separação entre o empresário e a empresa, princípio da entidade, que é o primeiro princípio da contabilidade. Nunca se confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, é o primeiro da contabilidade. E o da administração tem a ver com
Primeira coisa, planejamento. Então, ali, entidade, planejamento. Por quê? O homem, ele deseja ter o dinheiro, vamos dizer aqui, nos R$200, eu tenho os R$200. Meu desejo é, vou empreender, vou colocar esses R$200, trabalhar a meu favor. Isso é o homem planejando o que vai fazer com os 200. A hora que ele aplica isso na empresa, ele está dizendo, agora a empresa trabalha para mim, eu quero lucro. Aí, preparação e organização é quem? Entra suporte. Vai fazer o quê? Constituição dessa empresa, vai estruturar a separação entre o homem, a pessoa física, o CPF, da pessoa jurídica, da empresa, CNPJ. Então, esse pilar, esses três aqui, Deus, identifiquei meu propósito, vou saber fazer a parte da empresa através daquela organização. A competência é exatamente o momento em que se divide as responsabilidades, porque essa competência aqui não é como a gente fala assim, a fulana é competente, porque ele tem inteligência, porque ele tem capacidade. Essa palavra pode ser usada assim? Pode. Mas nos termos da administração e da contabilidade, competência é a quem compete. Por exemplo, eu posso ter habilidades para algumas coisas, mas eu não tenho competência para fazer. Por exemplo, se eu tiver com dor de cabeça, eu posso dizer, toma uma dipirona. Eu sei disso, eu conheço, eu já tomei, resolve. Mas eu posso te dar uma receita? Não. Por quê? Não tenho competência para isso. Então, a gente, dentro da nossa estrutura profissional, nós estamos ter muito conceito, saber muito sobre as palavras que nós estamos fazendo. Por quê? Todas as vezes que nós falamos de competência relacionada ao ser humano dentro da administração e da contabilidade, não é se a pessoa tem capacidade ou não de fazer. Se foi delegado para ela essa autoridade, essa condição, essa estrutura. Se ela tem a credencial para tal. Se ela não tem competência. Aí as pessoas confundem, às vezes vão pensar assim, tá achando que eu sou burro, que eu sou ignorante, que eu não sei? Não é isso. Saber fazer é a habilidade. Estar credenciado para fazer, ter a competência de fazer, estar credenciado é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho CRC, escrito no meu nome, eu fiz a faculdade, eu fiz o exame de suficiência, eu fui aprovada, eu me registrei no CRC e eu pago a anuidade. Isso me dá uma credencial. Tem muita gente que pode fazer o que eu faço, mas não tem a credencial. Por quê? Não passou por esses passos. Então não tem a ver com capacidade de fazer. De repente pode ter gente que sabe fazer melhor que eu as coisas que eu faço como contador. E não pode assinar, porque não tem a credencial. Então a gente precisa entender essas questões de competência. E nessa estrutura aqui, o que é essa competência aqui? É exatamente a hora que eu digo para o cliente, essa parte a sua pode faz, essa parte a sua estrutura operacional vai fazer. Essa parte aqui tem que ir para o governo. Essa parte aqui tem que ir para o fornecedor. Essa parte tem que ir para os clientes. Então, o que é isso aí? É formar a estrutura de interessados. Então, essa competência desse quarto losanguinho ali é exatamente para dizer que nós temos um propósito, que nós sabemos separar quem é quem dentro do processo, com planejamento, com preparação, com organização e dando, sim, responsabilidade para cada uma das partes. Porque ao momento em que um entrar na parte do outro, a situação pode não ficar boa. Se eu assumir coisas que é do operacional do cliente, não vai ficar bom para nós, porque a parte que é nossa não vai estar sendo feita. Tem até um videozinho que estava passando esses dias no Instagram, que tinha uma pessoa voando e de repente o piloto estava servindo café. No primeiro momento ele se sentiu um maior privilégio, disse, puxa, estou sendo servido pelo piloto. Começou a tomar o café e veio na cabeça dele assim, se o piloto está servindo café, quem está? Lotando, né? Nem sentido. Entendeu? Foi no ar, você viu esse vídeo? Não viu? É lindo, não sei como é que dá para procurar, pesquisem. Mas é maravilhoso, aquilo me chamou muito a atenção. E é o marketing de um escritório, tá? De uma empresa que dá organização Se você é um empresário, um administrador, você está fazendo aquilo, operacionalmente fazer, então, como é que está?
gente precisa, essa questão aqui, quando eu coloco a questão da competência aqui, é a quem compete tal tarefa. O serviço da zeladora é o serviço da zeladora. O serviço do auxiliar, da escrituração ou do financeiro é aquele serviço. Se o financeiro tiver que sair do financeiro para ir limpar, está errado. Por quê? Enquanto ele está limpando, quem está cuidando das finanças? Se o cara que tem que estar lá no estratégico tiver no operacional, cadê as estratégias? Operacional sem estratégia gera o quê? Só fadiga. Porque não tem caminho, não tem direção. Então aí é que entra esse quinto passo. Se você não tem direção, se as ordens estão erradas, se as pessoas não sabem a quem compete o quê, vai ficar aquela bagunça. Na casa da gente, a gente sabe onde estão as coisas, a gente sabe onde está a cozinha, quais são os utensílios da cozinha, onde está o quarto, quais são os utensílios do quarto, onde está a churrasqueira, a gente sabe a garagem, a gente sabe tudo. Na empresa a gente tem que saber também, tem que ter essa clareza. Qual gaveta está os talheres? Lá no banheiro, qual gaveta está o shampoo? Tudo está certinho determinado. Mas, e se eu entrar lá na tua casa? Eu não preciso nunca ter ido na tua casa, que se eu tiver que procurar um garfo, eu vou na cozinha. Porque é o óbvio dentro de uma estrutura de uma casa. As empresas, nós como profissionais, precisamos dar essa estrutura para o empresário. Porque tem muitas pessoas que, quando ela nos procura, exatamente porque elas precisam de ajuda, no básico. E às vezes separar isso, como a gente está dizendo, mas que exemplo bobo da casa com a empresa. Quando a gente está tão afiado dentro da nossa ciência e vê o empresário fazendo assim, cada coisa tão rasa para a gente, assim, como não sabe? Não sabe, não é a função dele. E isso para nós é um privilégio saber. Uma pessoa, igual eu fui visitar aquele cliente semana passada, ele estava falando da parte da estrutura da mecânica. Meu Deus do céu, uma pecinha desse tamanho assim, ó, que era um fusível, nem sei falar o nome direito, desse tamanho assim, que eu mal conseguia enxergar o negócio. Ele sabia qual era o pedacinho que estava queimado, que ele pegava um negocinho com uma lente e limpou para ele funcionar. Se eu pegasse aquilo lá, eu era capaz de pisar em cima e ir embora. Eu não entendo. E ele estava com dificuldade de fazer um lançamento, uma coisa que para mim, mas o que é isso? Habilidades que se somam. Então, por que Deus nos uniu? Porque eu tenho que ele precisa agora, que é o conhecimento financeiro para reestruturar a empresa dele. Então, isso aqui é direção para continuar o processo. Ó, dentro disso, que para vocês, que precisa, e que é muito importante, vocês entenderem que aqui a nossa história não acaba nunca. Todo lançamento que nós estamos fazendo, toda informação que nós estamos fazendo, ela tem uma origem, ela está passando por um processo, e ela tem um destino. E esse destino não acaba. Quando a gente está lá, nos princípios da administração, planejar, organizar, direcionar e controlar. E aí? Realimentação. Porque quando você tem retorno, tem um resultado. Esse resultado acabou? Não. Se eu peguei 200, trabalhei, final do ciclo. Opa, dobrei, estou com 400. Eu quero o que agora com os 400? Não vai estagnar, você vai fazer um novo ciclo. Fazer um novo ciclo. Então, quando eu chego em direção e continuidade, é isso. Eu estou onde agora? Bom, agora eu estou aqui. Com esse financeiro, com essa estrutura, com essa equipe. E eu alcancei esse resultado. Para onde irei? O que eu quero agora? Agora, isso é estratégico. Então, nesse momento que eu tenho isso, aí vem aqueles outros dois ali. O registro do valor, porque eu tenho que ter essas coisas anotadas, porque tem um conceito na contabilidade que diz assim, o que não é controlado não pode ser mensurado. O que é mensurar? É valor a algo. Que não necessariamente é financeiro. Exemplo, carbono. Tem coisas que é pela questão do ambiente onde você está, tem coisa que é pela satisfação do ego, pelo
realização de um sonho. Tem coisas, tem pessoas, quando a gente vai falar sobre as linguagens que as pessoas recebem, tem pessoas que falam assim, eu prefiro muito mais assim, que o meu patrão, meu líder, né, me elogie do que ele me dê presentes. Tem. Aí tem gente que fala assim, pode brigar, pode xingar, pode tudo que for, mas se me pagar em dia, se me dar presente, está tudo certo. Cada um tem uma linguagem. Então, assim, dentro dos negócios também. Qual é o propósito desse empresário quando colocou esse dinheiro lá? Qual é o propósito? Entende? Então, assim, quantas pessoas que a gente vê que destacam um percentual alto para investir em entidades sem fins lucrativos? Qual é o propósito dessa pessoa? Daí tem gente que vai olhar e vai falar assim, eu não daria. Por quê? Aí começa a falar daquela administração de lá. E daí? O processo dele vai até onde ele tem o desejo de servir. Dali para cá, quem recebeu, se não vai fazer uma boa administração, é lógico que se isso for real, vai chegar um dia que essa pessoa vai entender que aquele dinheiro está sendo mal administrado e vai mudar. Porque também não vai aplicar uma coisa que para ele é pura, é limpa, é honesta, é para servir, sabendo que a outra pessoa vai administrar mal. Mas a gente vê muito disso, de pessoas falando mal de quem entrega ofertas nas igrejas. E a gente sabe que a responsabilidade de quem ganhou de fazer essa oferta é encher o coração de alegria porque ganhou o presente de Deus. Ainda que você tenha um esforço, mas todas as coisas aconteceram porque Deus permitiu. E ofertar deve ser um momento de muita alegria, porque você tem para lá. E daí, o que o pastor vai fazer, ou o padre vai fazer, ou o ministro daquela. Aí, o que acontece? Ainda que essa pessoa vai administrar mal, já não é dele, não é daquela pessoa que ofertou que vai ser cobrada. Não compete mais a ele. Não compete mais a ele. Então, aqui, nesse momento dessa mensuração, você tem como fazer comparação entre o que você tinha, o que você registrou em determinado momento, o que você esperava naquele percurso, naquele período, e agora você tem a oportunidade de avaliar o que você ganhou, o que você conquistou, ou, na pior das hipóteses, o que você perdeu. Por que oportunidade você aproveitou, que oportunidade você perdeu, o quão dentro do seu propósito você está, ou o quanto você desfocou, ou quanto você saiu fora, porque a gente faz isso também, né? De vez em quando dá umas olhadas lá fora assim, perde o rumo. E daí depois tem que voltar e recomeçar. Então, aí tá, diante dessa resposta, independente se é bom, se é ruim, se te agradou ou se te fez chorar, vai fazer o quê? Perseverar. Porque a vida continua. E o ciclo continua. E agora, com força ou sem força, igual diz as brincadeiras, seque as lágrimas, né? E vá fazer de novo. Porque a oportunidade, ela continua. E aí é isso aqui. O resultado vai te trazer o quê? Uma evolução. Ainda que você chorou, ainda que você sofreu, ainda que isso pareceu assim que foi a coisa mais terrível, ainda que você pensar que você andou para trás, não importa. Houve um crescimento, houve uma evolução, houve uma transformação dentro de você. Acerca do que você pensava, houve amadurecimento. Aqui você vai ter aquela questão ali, ó, da realimentação e do aprimoramento com a transformação, é aquele momento mesmo assim da crise, sabe? Aquele momento em que você diz assim, puxa, e agora? E isso no nível assim, se você deu prejuízo, se você se causou problema, dificuldade, se a empresa quebrou, se a empresa agora está endividada, sabe? Isso é uma coisa. A outra coisa, se deu tudo certo, você ganhou um monte, essas estratégias elas precisam ser melhoradas. Por quê? Uma coisa é você pegar um e fazer mais um. A outra coisa é você pegar 2 e fazer mais 2. Ou, aí já é 4.
Então, qual que é o nível maior que nós temos aqui? Lembra que nós somos ser em relacionamento? Quando nós precisamos dobrar a nossa responsabilidade, nós precisamos também dobrar a capacidade de relacionamento. E nessa hora, é um momento em que normalmente aparecem muitas pessoas que não entendem totalmente o processo. E a falha pode ser de todos os lados. Pode ter de fora alguém que é especulador e vem querer fazer parceria para tirar proveito. Pode ser que você não está pronta para assumir tamanha responsabilidade e faz parceria com pessoas erradas. Talvez por ambição, ou talvez porque você evoluiu muito rápido e aí você pensa que a segunda parte vai ser fácil igual. É por isso que tem empresas que crescem muito no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano para até os 5 anos elas fecham, se quebram. E tem pessoas que se quebram e se quebram feio, de ficar endividado, de tudo mais. E aí é onde acontece aquelas situações, daí abre um outro CNPJ no nome de alguém para continuar trabalhando e segue. Aí é todos aqueles erros que a gente vê, que a gente trabalha no outro treino sobre isso. Mas esse momento aqui é crucial. Porque se deu prejuízo, você precisa ter humildade, precisa ter força, ter coragem para você falar assim, eu vou seguir, eu vou tirar proveito dessa coisa ruim que aconteceu comigo, de eu ter sido ignorante de ter deixado, de confessar o seu erro. É um momento duro, se deu prejuízo. Mas se deu resultado bom, pode vir um outro sentimento, que é o orgulho, pode vir um outro sentimento, que é o de achar que vai ser fácil, que é o de não criar uma estratégia tão rigorosa, tão severa como da primeira, até mesmo de orar como da primeira, porque da primeira vez que você faz um projeto, você levanta, você faz campanha de oração, você ora, você medita, você escreve, você faz tudo. Na segunda você fala, já não é normal. E você perde o controle. Esquece do principal, né? Esquece do principal. E aí você vai pela ambição, vai com orgulho, eu sei, eu consigo, eu posso, já fiz uma vez, faço de novo, lá vai-se embora. E aí, pode entrar. Então, assim, chega nesse nível, essas análises têm que ser feitas. Aí a questão da atualização ali vamos supor que você chegou no resultado e você fala assim, nossa, que maravilha. Entrei com esse projeto, eu fiz, aconteceu, deu tudo certo. Uma coisa, deu ruim, a gente já falou. Deu bom, já falamos. A outra coisa, deu bom, mas eu não quero mexer, eu não quero avançar. Então, assim, nossa, estou na minha zona de conforto, estou na paz de Cristo, agora eu vou, igual o nosso hino nacional, deitar em berço esplêndido. Vai funcionar? Não, porque precisa de atualização. Lembra da nota dos 200? Ficou aqui 5 anos parado, o que ela é? Uma nota de 200. Que jeito? O valor dela vai depender de tudo o que aconteceu no ambiente. Então, não dá. Então, nessa fase aqui, 3 coisas podem acontecer. Se deu ruim, já sabe o que fazer. Se deu bom, já sabe o que fazer. Se deu bom e você quer melhorar, chegar no extraordinário, já sabe o que fazer. Se deu bom e você falar assim, não vou mexer com mais nada. E tem aquele ditado que fala assim, o time que está ganhando não se mexe. Não é verdade. O time que está ganhando, se não se mexer, todas as suas técnicas começam a ser vistas pelos times adversários. E eles vão saber como te vencer. Então essa frase, o time que está ganhando não se mexe, ela não é de toda a verdade. Tem uma pontinha assim. O time que está ganhando, você cuida, você vigia, você cria estratégias. Então, esse grupinho aqui de nos anos é muito sério. E aí nós vamos para o último grupinho. Aqui você já tem conhecimento pleno da sua jornada. Do que você é, do que você faz, de como você está ganhando, de como você está se atualizando, quem é o seu nicho de mercado, quem é a sua estrutura, quem é a sua equipe, com quem que você pode contar, quais são os impostos que você tem que pagar, qual o percentual que isso corresponde a tudo que você tem. Então você tem conhecimento. Aí, essa manutenção.
é onde recomeça tudo. Crescer como ser em evolução, ser prudente no que faz, para não cair em descrédito. E a gente chega no último, que é a credibilidade. E essa credibilidade, que é o nosso produto. Lá no nosso site, quando a gente estuda missão, visão e valores, nós falamos que o nosso produto final não é o que muita gente pensa que o produto de um contador é fazer a escrituração e entregar guia de imposto. Não. O produto final de um contador, o COT, é entregar confiabilidade e credibilidade. Porque todas essas coisas só são abertas, só são vistas, só são medidas, só são organizadas, estruturadas e elas só trazem benefícios se as pessoas envolvidas compreenderem esses passos. Então, a gente encerra aqui hoje essa parte sobre os nossos 2 anos. E aí, num outro momento, nós vamos seguir falando de cada um deles, como se aplica aqui. Como que a gente aplica ao princípio, cada um deles minuciosamente. Tá certo?